Então, vamos seguir a nossa reflexão sobre a pergunta: a que distância nós estamos de Deus? No primeiro vídeo, nós refletimos um pouco do lugar da religião e do lugar da religião na nossa realidade como ser humano, né? Dividimos em 4 lentes: filosofia, arte, religião e ciência. E começamos a refletir um pouquinho filosoficamente do ser humano como o ser que está sempre buscando se aprontar, o ser que está sempre buscando se construir, o ser que está ainda por construir. E dissemos que nós somos seres que temos por essência, por natureza fundamental, a busca por respostas, né? E somos sempre a constante pergunta. Eu disse também que estou achando ótima esse período de pandemia por alguns aspectos. Claro que a gente fica incomodado, né? Meus alunos e minhas alunas, parte significativa não tem estrutura para a gente sequer começar as nossas aulas via online, porque a realidade do Brasil, parte significativa do nosso país, não tem acesso à internet, não tem acessos mínimos às redes sociais. E aí, claro, tem todos os aspectos, a gente está obrigado a ficar em casa, de a gente ficar fechado, de a gente ficar, de certo modo, inquieto pelo fato de a gente ter poucas alternativas, né? A saudade que bate dos nossos parentes. Amanhã mesmo eu já não poderei ir à cidade dos meus familiares, que é Missão Velha. Tenho que permanecer aqui na minha cidade natal, né? Ainda que com meus filhos, com minha esposa, a minha prima, que é sogra, também está aqui, e uma amiga que é uma grande pesquisadora, que mora aqui no que a gente chama, de certo modo, no condomínio, né? É um terreno pequeno, mas que a gente soube dividir bastante. Então, tem as desvantagens. Eu acho que a maior das desvantagens, né, é a angústia de a gente saber que tem gente morrendo aos borbotões. Que tem gente morrendo, né, a gente costuma dizer no interior do Ceará, no Nordeste, fulano é pior do que falta de fôlego. Então tem muita gente morrendo de falta de fôlego. Tem muita gente morrendo sem conseguir respirar. E mesmo as pessoas que estão se recuperando, né, esses dias eu vi uma reportagem com algumas pessoas que estavam se recuperando da pandemia, e essas pessoas precisam reaprender a respirar, reaprender a dormir, porque elas reaprender a falar, reaprender a andar, porque quando você passa mais de 15 dias entubado numa UTI, parte significativa da sua musculatura vai para o espaço, né? Você perde, quando você passa, chega a 40% da musculatura das pessoas. Reaprender a viver, né? Reaprender uma série de coisas. Então, mesmo as pessoas que se recuperam depois de uma UTI dessa traumática, às vezes sai com traumas muito grandes. Então é muito dolorosa a situação. É doloroso também a gente saber que aí fora, a propaganda que muita gente está dizendo, a morte está solta.
A morte está solta porque o vírus está solto, foi encontrado já nos esgotos, no ar das cidades. Então tem toda a tensão que a gente está vivendo. Essa tensão é normal. Se você está ficando tenso, se você está inquieto, se você não sabe o que fazer, bem-vindo ao mundo do normal. Esse é o normal agora. É o normal por uma situação muito simples. E aí recupero aquele elemento lá de Nietzsche. Nós criamos artificialmente um mundo sedentário, um mundo parado, um mundo onde todas as coisas eram controladas e controláveis. Ocorre que na natureza, mesmo a física, leiamos por exemplo a física quântica, que nos diz que até os elementos da natureza, os elementos físicos da natureza, eles estão em constante mudança, né? Então, todo o planeta está na categoria mutatis mutandi, ou seja, a mutação que muda, a mudança e a mudança. No dizer lá do Raul Seixas, eu acho que ao invés de a gente dizer eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, a gente poderia dizer eu prefiro reconhecer, ou sou obrigado a reconhecer que nós somos e estamos em uma metamorfose ambulante. Tudo muda, né? Não dá para a gente segurar. Olha, do ponto de vista da ciência, como a gente pode dizer? Do ponto de vista da ciência, a gente diz tudo vale até que se prove o contrário. Do ponto de vista da filosofia, a gente diz que nós somos uma pergunta aberta. Do ponto de vista da religião, por que a gente está tão desesperado? Tem gente desesperada que eu acho engraçado. É impressionante. As pessoas cultivaram uma religião infantil, a religião da bênção, a religião da água benta, a religião dos rituais, a religião dos lugares sagrados, dos sinais sagrados, não é? E é engraçado, a gente sacralizou muita coisa, a gente inventou toda uma obediência cega, uma religião infantil, onde você não vive a espiritualidade. Você vive rituais, você vive sacramentos. No caso, por exemplo, da igreja católica, tem gente muito aferrada a esses sacramentos. Tem gente desesperada porque sabe que a religião que vendeu para a grande parte da população não é suficiente hoje, por exemplo, para fazer as pessoas viverem se sustentando na religião que ele propôs, na igreja que ele propôs. Por quê? Porque criou um modo infantil de se relacionar com Deus. Então, quando a gente responde, de certo modo, aquela questão lá do meu compadre, a que distância nós estamos de Deus? Nós precisaremos primeiro reconstruindo já, né? Sabendo que nós somos aquele ser inquieto, que nós somos uma pergunta que ainda não vai ser respondida por ninguém, que não temos já um modo pré-estabelecido de ser, que nós temos que criar o nosso modo de viver no mundo, e se nós pertencemos a alguma religião, nós precisamos nos aperceber de que as grandes religiões, por exemplo, dizem que nós deveremos sair sempre melhores de uma determinada situação. Dalai Lama, perguntado por Leonardo Boff qual seria a melhor religião, o Dalai Lama dizia: a melhor religião é aquela que te faz uma pessoa melhor. Portanto, se você está numa religião e você é uma pergunta ambulante, você é um projeto pessoal, comunitário, talvez de felicidade, você precisa entrar numa religião e estar nela, permanecer nela, continuar talvez nela, se e somente se nela você for capaz de estar sempre sendo melhor do que você era antes. Não precisa você procurar respostas. Não adianta
as religiões não são para te dar respostas dessa inquietude. Você é a inquietude. Você é essa eterna angústia do nunca totalmente e completamente respondido, do nunca totalmente e completamente terminado. No dia que você tiver a convicção de que não tem mais perguntas, de duas uma, ou você já morreu, ou você precisa urgentemente de acompanhamento psiquiátrico, de acompanhamento médico. Você pode estar em depressão. Porque só as pessoas que já desistiram de si, ou as pessoas que já morreram, elas são capazes ou elas são adequadamente entendidas quando ela não tem mais nenhuma pergunta fundamental para a sua vida. Se eu sou uma pergunta nunca respondida, se eu sou uma busca infinita pela realização, se eu, ao buscar religião, devo buscar religião para me ajudar a ser uma pessoa melhor, melhor comigo, melhor com os outros, melhor com a natureza e também melhor com Deus, ou com o que você chama de divindade, você pode chamar de qualquer nome, para mim não interessa, né? Porque se você busca essa realidade, é de se supor que a sua relação com Deus deve recuperar esse elemento fundamental. Então, a primeira coisa que eu penso que é importante que a gente aprenda nesse momento de pandemia, não está sendo desmascarado somente algumas coisas, não é, né? Nós não estamos agora em isolamento somente social, corporal, não é só a economia que está sofrendo ameaça, estão sofrendo ameaças também algumas coisas boas de sofrerem ameaças. Primeiro, aquelas promessas de milagre fácil. Tem tanta gente boba ainda, ingênua na melhor das hipóteses, caindo no conto do vigário. Caíram muito, durante muito tempo, nesse conto do vigário. Né? Não do vigário necessariamente o padre, mas de qualquer líder religioso que vende certezas. Que vende certezas da vida concreta, nós estamos dizendo aqui. Como você fazer para alcançar emprego, como você fazer para vencer a depressão, como você fazer para vencer isso, vencer aquilo, para vencer não sei o quê. Cai por terra tudo. Porque se esses caras estavam vendendo, né, se o lenço não sei das quantas era capaz de curar o câncer das pessoas, por que não cura a pandemia? Se a bênção do sujeito dava emprego, por que não sustentou o emprego agora daquelas pessoas que estão sendo demitidas? Então, olha que interessante. Uma outra coisa que é imprescindível, que está sendo desmascarado em tempo de pandemia, é que nós deveríamos viver para manter a economia de pé. Isso é importante, não tenho dúvida que é, mas não é prioridade, ou seja, não vem em primeiro lugar. A economia se recupera, as pessoas não. E aí nós estamos hoje no Brasil, aí você diz, hoje só foram 800, hoje só foram 700, hoje só foram isso, só foram aquilo. Cada vida é importante. Porque cada vida é um pai de família. Eu me lembro que quando meu pai faleceu, eu fiquei arrasado. Para o hospital, que o destratou, né? Não digo que o tratou, mas que o destratou, porque ele chegou lá com uma arritmia e saiu lá com infecção provocada, né? Morreu de infecção, não aguentou, o corpo não resistiu à infecção. Que infecção? Ele não tinha infecção. Não é? Eu fiquei arrasado.
Então imagina, e eu pude enterrar meu pai, eu pude beijar o corpo do meu pai, eu pude ver o meu pai morrendo praticamente, né? Não morrendo, mas vi meu pai morto, né? E o corpo se decompondo já, um processo um pouco de decomposição ali, e as pessoas que não estão podendo nem enterrar os seus. As pessoas que não estão podendo, a partir do momento em que tem o início da doença, tem que isolar e ali, muito provavelmente, é a despedida. Então, você precisa, nesse primeiro momento, deixar de pensar que você precisa pensar na religião como, ou a igreja, como o único lugar aonde você poderia manter a sua relação com Deus. Se você se apega à bênção do pastor, à bênção do padre, à bênção do pai de santo, à bênção do seu líder religioso, como única forma, único gancho entre você e a ação de Deus na sua vida, pronto. Você está ferrado. Porque eles venderam uma mentira para você e você comprou. Não precisa da água benta para você ser feliz. Você não precisa da obediência cega de todos aqueles rituais. Você pode viver a sua relação com a divindade aí na sua casa. Perceber, por exemplo, eu aqui nessa sala, acabei de falar, à medida que eu estava fazendo, aliás, falei no vídeo anterior, quando eu estava lixando essa estante, eu dizia, eu preciso lixar essa estante porque eu preciso preservar o planeta, porque o planeta e eu fazemos parte da mesma e única criação de Deus para a felicidade de todos. Então, eu estava vivendo a religião, eu estava vivendo a minha espiritualidade à medida que eu lixava a minha estante. À medida em que eu me relaciono com meu filho, com minha filha, que eu me relaciono com a minha esposa, que eu me relaciono com você agora. Os meus vídeos não são para minha vaidade. Os meus vídeos são compromisso espiritual com todas as pessoas que, como você, se encontram um tanto quanto angustiada. Então, se você é líder religioso, pare. Comece a estimular as pessoas a viverem a espiritualidade no elemento mais fundamental, mais puro, mais legítimo de espiritualidade. Eu vou parar um pouquinho, porque o vídeo está o celular está descarregando, eu estou carregador aqui. Volto já. Bem, acabei de colocar. Se não tivesse posto, nós não terminaríamos esse vídeo. Mas continuemos então. Eu não sei, eu dizia, não sei por que as pessoas ficam tão angustiadas para tentar preservar o modo de viver a religião, o modo de viver a espiritualidade nas religiões, nas igrejas anteriores à pandemia. Porque efetivamente, vamos ser muito sinceros, o modo de viver a espiritualidade anterior era muito infantil. Eram pessoas que necessitavam sempre de baixar a cabeça, obediência cega a coisas mais simples possíveis. E olha, tinha gente procurando seu líder religioso para dizer em quem ele deveria votar, com quem ele deveria namorar, que emprego ele deveria procurar, que roupa deveria vestir. Teve gente, inclusive, que veio me jogar a religião na minha cara para falar do brinco, para falar de tatuagem. As pessoas começam a encamisar toda a vida dos outros, né?
num certo dia eu passava por um rapaz e ele estava lá com uma corrente no braço. Né? Eu até estava aqui com um pedaço de corrente para mostrar para vocês como era mais ou menos. Devo ter deixado lá para dentro. Era uma corrente no braço e um cadeado. E aí eu perguntava, rapaz, para que essa corrente? Ah, é porque aqui é um símbolo, porque eu guardei a minha castidade e a minha virgindade para Deus. Vamos combinar que isso é uma bobalhada. Isso é absurdo. A gente começar a colocar um monte de penduricalhos na gente para representar a nossa fidelidade. Precisamos de nada disso. Nós precisamos de uma religião madura que nos ajude a buscar nos realizar como aquilo que Deus nos fez. O elemento fundamental da nossa vida é nós precisamos de uma relação com Deus que nos faça seres humanos melhores na nossa relação conosco mesmo, com os demais, com a natureza e com o próprio Deus. De tal modo que a gente não seja, por exemplo, comunitarista na frente dos outros e um egoísta nas relações individuais. Que a gente não seja uma pessoa, por exemplo, cristã, né, seguidora de Jesus Cristo, que concorde com a tortura, que concorde com a destruição dos outros, que seja indiferente à morte dos outros. Comportamento de que um cristão, ele deveria se aperceber que Jesus foi um torturado, foi um preso, foi um julgado injustamente, foi um condenado injustamente. E o engraçado é que Jesus em nenhum momento ele faz as pessoas terem obediência cega. Ele nunca renuncia às perguntas das pessoas. Então, antes de a gente dizer a que distância nós estamos de Deus, é possível que nós estejamos mais perto de Deus agora, porque nós estamos mais distante de toda aquela parafernália que a gente inventava. Era as roupas brilhantes, coisas brilhantes, incensos, muitas venhas, muito não sei o que. Ah, não, você tem que botar a mão assim, você tem que botar a mão direita, o dedo direito em cima de não sei o que. Ao dobrar o lenço tem que ser primeiro para no lado de não sei o que, do lado de não sei o que. É muita coisa que a gente inventou. Me faz lembrar assim, você precisa comer, inventamos a mesa. Aí, a mesa ficou muito bonita. Colocamos um vidro sobre a mesa para proteger a madeira bonita da mesa. Aí, mas o vidro, ele é muito bonito porque é um vidro de cristal. Colocamos uma toalha sobre o vidro. Mas essa toalha, ela é muito importante, ela é muito rara. Colocamos as toalhinhas jogo americano, né? Aqueles joguinhos americanos para não sujar a toalha. Mas esse jogo americano, ele é uma coisa de... Então a gente vai criando coisas, enfeitando o desespero das pessoas de tentar segurar, né? Quem tem insegurança, quanto mais inseguro estiver a pessoa, mais ela está inquieta querendo ter contato com seus fiéis. É impressionante a insegurança. E quanto mais inseguro estiver o fiel, mais ele vai estar necessitado e desesperado por aquelas doses de dependência que eles criavam uns dos outros. Porque a religião para ambos, tanto para o líder mal formado que tentava vender milagres, que tentava vender falsas autoridades, que ficava impondo a sua autoridade como autoridade inquestionável, que não tinha argumentos
para aquelas pessoas que argumentavam e simplesmente descartam as pessoas que questionam muito. É muito cômodo tanto para esse líder quanto para as pessoas. E aí eu vou deixar para o próximo vídeo, para a gente arrematar um pouco isso, por que a gente busca tanto essas seguranças? E o que é que tem a ver isso com o que a gente dizia antes, da imagem do ser humano, de um ser humano que busca, que pergunta, que questione? Se inscreva no nosso canal e, se você gostar dessa sequência, dê o like. Se não, dislike. Até daqui a pouco, no próximo vídeo.